Olá, seja muito bem-vindo a mais uma reportagem aqui na TV Câmara Lins. Eu sou o Caio Carvalho, sou jornalista linense, eu moro na Alemanha já há alguns anos e trago aqui na programação da TV Câmara a história de alguns lugares, tanto na Europa como também no Brasil, enfim, lugares interessantes, histórias inspiradoras. E olha, o tema de hoje aqui da reportagem especial aqui para a TV Câmara Lins, eu acho que você já consegue reconhecer por esse canal aqui atrás de mim. Eu estou aqui em Veneza, aqui na Itália, e a gente vai conhecer um pouco da história desse lugar que tem, olha, mais de 1.600 anos. Veneza surgiu aqui no meio do pântano para abrigar os que fugiam dos ataques dos bárbaros. Logo eu vou contar mais detalhes sobre a história desse lugar. Fato é que Veneza se tornou um dos destinos mais populares do mundo, com o encanto dos seus canais e das gôndolas. Essa aqui é a primeira ponte aqui em Veneza, que fica bem ao lado aqui da estação de trem. Para quem chega aqui, já tem essa visão aqui maravilhosa e olha, só aqui nesse ponto já dá para ter uma ideia da quantidade de gente que visita esse local. Olha, por dia tem uma média aí de mais de 60 mil pessoas que passam por aqui. E olha, 60 mil visitantes por dia numa cidade que tem 50 mil habitantes. E tem épocas do ano em que esse número diário chega a 80 mil visitantes. E para tentar diminuir o fluxo de turistas, atualmente existe uma taxa para entrar na ilha, isso em determinados dias do ano. E as pontes de Veneza, bom, elas fazem parte do charme desse lugar e estão por todos os lados. Em Veneza são mais de 400 pontes. E essa aqui atrás de mim é a principal delas, a mais antiga, aliás. Ela foi construída entre 1588 e 1591. Já deu para ter uma noção, né? Só pela quantidade de gente ali tirando foto em cima, até difícil fazer uma gravação ali em cima. Dá para ter uma noção da importância dessa ponte, né? Ela fica aqui, essa ponte, olha, sobre o Canal Grande, que é o principal canal aqui de Veneza, por onde passam aí todo o tempo embarcações de todos os tipos. E olha, para muitos visitantes, o que não pode faltar mesmo é um passeio com as tradicionais gôndolas. E aqui em Veneza tem gôndolas para todos os lados. Dá uma olhada aqui na quantidade de gôndolas que estão aqui, digamos, estacionadas, né, atracadas aqui nessa parada, esperando aí por turistas, enfim, turistas que querem conhecer aqui a ilha de Veneza, aqui fazendo um passeio aqui por meio de uma dessas gôndolas aqui. Uma experiência inesquecível para ver a cidade de uma outra perspectiva. Um cenário romântico e cheio de encanto. Essas gôndolas, todas elas muito elegantes, percorrem os mais de 170 canais de Veneza desde o século IX. Foram durante muito tempo o principal meio de transporte daqui, antes dos barcos a vapor. E por lei, todas elas devem ser na cor preta. Uma regra que surgiu lá na época da Veneza medieval para evitar a ostentação entre os nobres da cidade. E andar com uma dessas gôndolas, bom, isso pode pesar um pouco no bolso. Cada passeio de 30 minutos custa 90 euros, o equivalente a mais de R$ 570 na cotação do final de maio. E por todos os lados de Veneza, você encontra lojas que se dedicam a uma das principais tradições daqui. E olha, como Veneza também é conhecida pelo tradicional carnaval, que atrai milhares de pessoas todos os anos, você andando aqui pelas ruas aqui que tem aqui nessa cidade, você acaba encontrando várias lojas que tem essas máscaras, olha, essas máscaras aqui tradicionais do carnaval.
O Carnaval de Veneza surgiu na Idade Média e acontece na mesma época da Folia no Brasil, em fevereiro ou março, dependendo do ano. E claro, por aqui eu também encontrei muitas especialidades tradicionais venezianas. E olha, para muitos a viagem até aqui pode ser estressante pela quantidade de turistas. Andar de um ponto turístico a outro pelas ruelas de Veneza exige paciência. E mesmo nos lugares com menos turistas, tem outro desafio por aqui. Veneza se parece às vezes com um grande labirinto. É fácil se perder nas suas estreitas daqui, caminhos que não parecem seguir nenhuma lógica. Isso porque a cidade foi crescendo aos poucos, de forma desordenada, ao longo dos séculos. Andando por aqui, eu achei que estava no meu caminho certo, acabei caindo em outro canal e tenho que olhar no mapa de novo para voltar, porque eu tô querendo retornar agora para a estação central. E por mais que no primeiro momento os caminhos pareçam semelhantes entre si, logo você vê que cada uma dessas vias tem um aspecto diferente. Olha, algumas ruas aqui, algumas ruelas são tão estreitas que o nome dessas aqui até justifica, olha, Calle Stretta, porque dá uma olhada aqui no tamanho. Ó, no máximo dá para passar aqui em 2 pessoas. Aqui em Veneza você tem essas ruelas, né, entre as casas, enfim, caminhos às vezes até um pouco apertados, mas que fazem parte do mapa aqui da cidade, mas as ruas mesmo, onde passam os carros, enfim, aquele formato tradicional das cidades que a gente conhece, na verdade aqui não tem. As ruas daqui são esses canais, olha, para você se transportar de um lado para o outro aqui de Veneza, ou você vai caminhando, enfim, você vai a pé e acaba cruzando os canais pelas centenas de pontes que tem por aqui, ou você vai de barco. E dá pra ver aqui que, enfim, que os moradores aí, não sei se é a maioria aqui, mas que muita gente, ao parecer aqui, tem um barco aqui na porta de casa. Veneza é patrimônio mundial da Unesco. Essas centenas de pontes de Veneza foram construídas para interligar as 118 pequenas ilhas. Esse conjunto de ilhas fica numa região pantanosa, nessa grande lagoa no nordeste da Itália. Uma enorme área com acesso ao mar Adriático, que hoje é conhecida como Lagoa de Veneza. Veneza surgiu há 1600 anos depois da queda do Império Romano. E surgiu da necessidade de povos locais, de pessoas ali que moravam na parte continental da Itália, de encontrarem um local para que eles pudessem se proteger dos invasores. E essa região aqui, onde está Veneza, foi considerado na época um local seguro. Isso porque os invasores teriam que avançar os 4 quilômetros que separam Veneza do continente, em meio a uma lagoa lamacenta. No começo, apenas 5 ilhas foram ocupadas. E ao longo de 5 décadas, Veneza foi se expandindo para outras pequenas ilhas, até se transformar na cidade que é hoje. E além das pontes, Veneza também precisava de uma técnica de engenharia que até hoje é considerada bastante inovadora. Muitas das ilhas tinham o solo lamacento. Os venezianos, então, cravaram estacas de madeira no solo lamacento dessas pequenas ilhas para criar fundações estáveis. E por cima, colocaram plataformas de madeira e depois pedra ou tijolo. E dessa forma, criaram a base da maior parte das construções, mesmo dos grandes monumentos. É como se houvesse uma floresta de estacas de madeira de cabeça para baixo que sustenta Veneza. Essas estacas não apodrecem com o tempo porque estão submersas na água e no solo lodoso, e dessa maneira não recebem oxigênio. Mas por ter um solo bastante instável, a cidade precisa ser constantemente monitorada para prevenir danos à estrutura dos prédios.
Os períodos de maré alta também estão sempre nos radares dos moradores. Muitas casas ou edifícios têm comportas ou barreiras móveis para se proteger dos alagamentos. Mas o aquecimento global e, consequentemente, o aumento do nível do mar também deixa a cidade em constante alerta. O nível do mar sobe cerca de 5 milímetros por ano em Veneza, enquanto a cidade continua afundando 2 milímetros por ano. Uma questão que desafia autoridades especialistas que tentam encontrar soluções para salvar esse lugar fascinante. E tem gente que diz que o cheiro em algumas partes da cidade pode não ser tão agradável por causa da lama no fundo dos canais. Eu, pelo menos, não tive essa impressão nos 3 dias em que estive aqui em Veneza, no final de maio, ainda na primavera. Mas o odor pode ficar mais evidente, principalmente durante o verão europeu. E caminhando por aqui, eu pensei várias vezes sobre como tudo isso surgiu no meio de um lugar pantanoso onde ninguém imaginaria construir qualquer coisa. E quantas histórias se escondem em cada um desses canais, ruelas e casas. A maioria das casas foi erguida há mais de 500 anos e cada construção tem o seu próprio charme. Mas nos últimos anos, a população de Veneza tem caído, já que moradores enfrentam preços cada vez mais elevados de aluguel, muitas vezes impagáveis. Um problema ocasionado pelo turismo em massa, que favorece as locações de curta temporada, algo que também afeta outras cidades turísticas europeias. Eu também procurei explorar por aqui bairros fora do agito turístico para poder observar um pouco da vida local. E aqui nessa região aqui onde estou, que é o bairro de Canareggio, que na verdade não está muito longe aqui da estação de trem, enfim, dos pontos mais turísticos. Esse é um lugar aqui que eu considero como se fosse um refúgio, porque te permite estar em Veneza, mas não no meio da agitação turística, mas também ter uma noção, uma ideia de como que é a vida por aqui, enfim, de como que é a vida dos moradores que residem aqui de fato, né? Como que é o dia a dia da ilha de Veneza. E essa é uma cidade como qualquer outra, com moradores que mantêm uma rotina comum à de outros lugares, com a diferença de que quase tudo aqui depende dos barcos. Veneza tem escolas, lojas e até um pronto-socorro às margens da lagoa. Muitas dessas características podem parecer óbvias, mas é justamente esse ponto pelo qual lutam muitos moradores, que Veneza continue uma cidade habitável e não apenas um lugar turístico. Você sabe que andando aqui pela Itália, eu até que me sinto em casa, viu? Porque andando pelas ruas aqui, escutando italiano, a maneira de ser dos italianos, é claro que o Brasil aí recebeu muitos imigrantes italianos, né? A gente teve aí, enfim, uma influência grande na culinária, em vários outros aspectos também da cultura, mas a maneira de ser, a maneira receptiva, essa maneira alegre que você vê de muitos italianos, é uma coisa assim que me faz sentir em casa por aqui. E olha, Veneza é um lugar onde praticamente para todos os lados que você olha tem algum monumento histórico. Olha, essa praça aqui onde estou aqui em Veneza é um lugar bastante importante, é a San Giacomo de Rialto, porque aqui nesse lugar foi durante muitos anos um centro econômico e comercial e bastante importante aqui de Veneza, porque aqui tinha, olha, casas de câmbio, enfim, mercados, várias lojas, mas aqui também está a igreja mais velha daqui, que foi construída aí aproximadamente há mais de 1.600 anos. Essa fonte aqui em frente também é histórica. Ela teria sido construída na mesma época que a igreja, no ano de 421, apesar desse registro com a inscrição de 191. Veneza tem mais de 120 igrejas, a maioria delas com centenas de anos.
também me chamou a atenção aqui é a quantidade de templos religiosos que existem aqui na ilha de Veneza, nesse conjunto aqui de ilhas. Essa é uma outra igreja aqui, é uma igreja aqui que foi construída no século VIII, é o templo a San Moisés. E o que impressiona aqui é a arquitetura de estilo barroco, olha, bastante exuberante. E a maior e a principal igreja de Veneza fica aqui no coração da cidade. A Basílica de São Marcos foi construída a partir de 1063. Ela foi erguida no estilo bizantino para abrigar os restos mortais do apóstolo São Marcos. Segundo a tradição, os restos mortais foram roubados por 2 mercadores venezianos no século IX em Alexandria, no Egito, e trazidos para Veneza. E desde então, olha, essa basílica que foi construída aí com uma arquitetura bastante impressionante, desde então esse lugar se tornou um local aí de peregrinação religiosa e olha, que atrai uma quantidade muito grande de turistas. Para você ter uma ideia da quantidade de pessoas, é muita gente que espera ali na fila para poder entrar e conhecer o templo aqui da Basílica de São Marcos. A entrada na Basílica para turistas é cobrada. E com tantos visitantes, o ingresso para conhecer o templo precisa ser adquirido com algumas semanas de antecedência. E olha, você está vendo aqui essa fila aqui ao lado, olha, todas essas pessoas aqui estão aguardando para poder conhecer o interior aqui da Basílica de São Marcos. Durante missas e orações, a igreja fica aberta a fiéis com acesso gratuito. Mas fotos e vídeos só são permitidos nos horários específicos para a visitação turística. E como eu não consegui comprar o ingresso a tempo para visitar a Basílica, eu voltei aqui no dia seguinte para acompanhar uma missa. Eu fiquei bastante impressionado com a arquitetura lá dentro, primeiramente pelas cúpulas, né? As abóbadas da igreja são bastante altas, você tem ali várias pinturas com passagens bíblicas bastante impressionantes. E o altar também, que é formado aí com vários pilares, é um altar de mármore. E naquele momento também fiquei pensando, porque ali naquele altar na verdade está até, você não consegue ver exatamente onde está ali o sarcófago com os restos mortais do apóstolo Marcos. Não entrei com a intenção ali de querer tirar fotos ou fazer qualquer gravação, mas só de estar ali dentro do templo, de ter essa possibilidade de ver a arquitetura, de ver o interior da Basílica aqui de São Marcos, para mim foi algo bastante especial, de ter essa oportunidade de entrar, de conhecer, e também de acompanhar uma missa aqui dentro. E bem em frente à Basílica fica essa torre de 98 metros de altura. Ela foi construída para abrigar os sinos da igreja e também para orientar os navegadores que se aproximavam desse conjunto de ilhas. A torre também era um símbolo do poder de Veneza. Aqui na Praça de São Marcos, ao lado da Basílica, também fica outro monumento bastante emblemático na história da cidade. O Palácio Ducal foi por quase 1000 anos a sede da República de Veneza. Ele foi usado como centro do governo até 1797, quando as forças de Napoleão Bonaparte conquistaram Veneza e dissolveram a República. E aqui no alto do Palácio Ducal, e em várias partes da cidade, é possível encontrar esse leão, o símbolo de Veneza. E daqui da Praça de São Marcos, eu peguei um barco para conhecer uma outra ilha. Esse aqui é o transporte público aqui de Veneza, por onde você pode aí circular por diferentes ilhas, enfim, ir de um lado para o outro aqui da cidade de Veneza. E é uma das opções aqui, enfim, que é usada tanto pelos moradores como também pelos turistas. O meu destino é o chamado Lido de Veneza, que fica em frente à cidade histórica. Até lá são 15 minutos de barco.
O Lido é esse estreito de terra onde acontece todos os anos o tradicional Festival de Cinema de Veneza. Essa ilha é bem menos turística que Veneza, mas também tem seu charme. Várias casas e prédios aqui do Lido têm uma arquitetura bastante impressionante. E a ilha também tem o encanto de alguns canais. O diferencial daqui, ou a diferença daqui em relação a Veneza, é que aqui você tem o transporte, enfim, trânsito normal de carros, de ônibus, né? E muitos turistas acabam vindo para cá também, porque aqui nessa ilha você tem várias praias, essa ilha fica em frente aqui ao Mar Adriático, então é um lugar também bastante turístico, onde muitas pessoas vêm para cá para poder também aproveitar as praias que tem aqui nessa ilha. E aproveitar o Mar Adriático aqui do outro lado da ilha foi justamente o meu objetivo ao vir até aqui. Normalmente essa praia aqui é bastante cheia, até tinha visto várias fotos na internet de como que é esse lugar aqui. E hoje o tempo não está ajudando muito, então não tem quase ninguém, a não ser algumas pessoas caminhando aqui na orla aqui dessa praia, mas dá para imaginar pela quantidade aqui, né, de guarda-sol, enfim, de cadeiras aqui, que realmente enche. Essa é uma das praias, aliás, mais turísticas aqui dessa ilha, da ilha de Lido. O Lido de Veneza tem cerca de 11 quilômetros de praias ao longo da sua costa. Olha, eu falei que não ia entrar na água porque, enfim, tá meio frio, o tempo tá fechado, mas pelo menos colocar os pés aqui na beira, enfim, aqui nas bordas, bom, isso eu não vou resistir, só pelo menos para sentir a água do mar gelada, mas não tinha como deixar de não vir até aqui, olha. E como é simplesmente relaxante apenas caminhar por aqui e sentir a brisa do mar. E depois de 3 dias em Veneza, eu saio daqui bastante encantado com esse lugar. Eu confesso que no primeiro dia me pareceu um lugar extremamente turístico, com muita gente buscando o melhor ângulo para tirar aquela foto com as gôndolas. É claro que o turismo aqui tem um grande peso na economia da ilha. Mas é inegável que o turismo em massa ofusca a parte do brilho desse lugar e até interfere no dia a dia dos moradores. Só que, ao andar por vários extremos de Veneza, eu percebi que essa cidade tem um encanto particular, talvez difícil de expressar em palavras, e que, para entender a essência dessa cidade, é preciso se afastar das aglomerações turísticas para sentir de fato a atmosfera veneziana. Com muita gente apaixonada por sua cultura e que sente orgulho de viver num lugar repleto de história. E olha aqui as margens aqui desse canal aqui em Veneza, admirando essas gôndolas, enfim, essas gôndolas que são uma característica aqui da cidade de Veneza. Eu vou me despedindo, eu espero que você tenha gostado aqui de ter conhecido um pouco da história desse pedacinho aqui da Itália, enfim, um pedacinho da Itália, mas um lugar aí tão emblemático que recebe visitantes de todo o mundo. Olha, enfim, um lugar que tem aí mais de 1.600 anos de história, né? Eu vou ficando por aqui então, um grande abraço para você e até a próxima.